Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí. Grande Vilker, meu querido, bom dia, meu Beleza, irmão. Miquinho? Beleza? Beleza pura, meu camarada. Vista linda aí atrás de você, meu irmão. É, um solzinho, né? Bom demais. Como é que você tá? Beleza, tudo tranquilo. É impressão minha ou você tá meio bronzeado, meu irmão? Não, rapaz, é por causa da luz aqui, porque a luz aqui vem de lá pra cá, aí eu acho que tá dando uma sombreada aqui. Ah, Não tô beleza. pegando sol não, rapaz, tô saindo de casa não. Isso aí, isolamento total, que esse negócio ainda tá aí, tá piorando cada dia mais. É, Não é brincadeira, não. pego o sol só na varandinha aqui. Meu irmão, hoje todos os alunos estão ouvindo isso, mas eu faço questão de falar com todos os professores e agradecer. Hoje fazem 6 anos de Projeto C, então é motivo de gratidão, principalmente a vocês, professores, que iniciaram junto com a gente esse projeto, que abraçaram a ideia, que se doaram, né, sempre que puderam, para levar um pouco de solidariedade, carinho para essa galera, educação de qualidade, principalmente, gratuita, para mudar a realidade, né, dos jovens aí, e é o que a gente tem feito até então. A gente está vivendo um momento único, mas mesmo assim, com todas as limitações que nós temos, a gente continuou, porque a gente sabe quanto é importante, principalmente para os alunos que estão aí sem aula, a gente dá a nossa contribuição para ajudá-los, né, a realizar o sonho deles de ingressar na universidade e principalmente democratizar o acesso ao ensino superior. É isso que a gente tem feito, então só tenho que te agradecer por isso. Você estava lá no início, né? Você lembra que a gente tinha que chegar 6 horas da manhã para arrumar as salas, carregar a carteira debaixo da escola para cima, lá no Cisenando, e depois que terminava a aula, a gente tinha que voltar com as carteiras tudo de novo nas costas. E uma outra coisa, que é um detalhe assim que eu gosto de lembrar, que acho que eu não falei isso com os alunos aqui, a gente vendia bolo, né? Tinha aula lá, a gente fazia bolo, fazia Cachorro quente. cachorro quente, bolo e outras coisas mais, para a gente vender no horário lá de intervalo, para que a gente pudesse custear o material que a gente distribuía em sala de aula para os alunos, né? E para poder também dar uma ajuda de custo, que seja de combustível para os professores que vinham de longe.
Então, tudo isso aí faz parte da nossa história, é uma história aí muito bonita, né? E que vocês, professores, são as peças mais importantes dessa história. Então, só tenho que te agradecer, meu irmão. Parabéns para nós aí, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu Com apoio. certeza. Tamo junto. Valeu, meu camarada. Então vamos de aula, né, galera? Você quer dar mais algum recado, Renato? Não, pode ficar tranquilo. Boa aula para você aí, eu vou estar por aqui. Um abraço. Beleza. Bom, pessoal, então acho que alguns aí, talvez que não me conhecem ainda, não estavam aí na aula, sou o professor José Wilker, então eu dou aula de Biologia e Ciências, né? Trabalho na rede pública de Vila Velha, né? Atualmente estou fazendo mestrado em Ensino de Ciências, né, no IFES, estou lá ralando pra caramba, e estamos aí com vocês também para a gente fazer mais uma aulinha aí, espero que todo mundo esteja ouvindo direitinho. Aí, se tiver, só me dá um ok aí, alguém estiver ouvindo legal. E aí eu vou botar a apresentação aqui para a gente começar, beleza? Então, ó, nosso tema hoje vai ser sobre sistema imunológico, né? Sistema imune, soro, vacina, a gente vai falar sobre isso aí. Por quê? É uma temática que está aí mais do que presente, né? A gente está aí falando sobre vírus, sobre coronavírus e combate ao vírus e tal, e fala-se muito de sistema imunológico, né? E nessa ideia de sistema imunológico, é bom a gente entender um pouquinho dele, que é um dos temas que tem uma grande chance aí de, pela questão atual, né, cair aí na prova, informações sobre isso aí. A gente vai iniciar sobre essa questão. Quando eu iniciei a apresentação aqui, pessoal, minha tela fica, eu coloco a tela inteira, então se alguém quiser perguntar, pode escrever no chat, mas se a pessoa tiver alguém que pode abrir o microfone para falar, professor, tem gente que escreveu no chat, só me dá um toque, porque aí eu não consigo ver, beleza? Então vamos lá. Eu gosto de colocar a tela inteira, porque aí a tela inteira fica melhor. Alguém, se alguém puder abrir o microfone e me dizer se estão visualizando aí a tela inteira do slide? Sim. Sim. Beleza, professor. Show de bola. Então vamos lá, galera. Sistema imunológico. Então, nosso sistema imunológico, ele é o quê? Ele é um sistema de defesa, ele é um sistema que protege a gente, né, na verdade, de qualquer invasor, qualquer tipo de agente nocivo que pode entrar dentro do nosso organismo, ok? Então, a gente tem aí a nossa defesa. Então, nosso corpo, ele vai se defender de várias maneiras. Então, a maneira inicial, na verdade, que a gente tem é o quê? Nosso corpo, ele tem externamente algumas proteções. Então, a proteção máxima que a gente tem aí, que a gente vai colocar, seria a nossa pele. Então, a nossa própria pele, ela é um tecido epitelial, né, que é um tecido que ele está com as células muito juntinhas, muito coladinhas, e ele protege aí o nosso corpo, né, a parte interna, de sofrer a ação desses micro-organismos que estão do lado de fora, né, outros parasitas e tal. Então, eles não vão entrar com facilidade, né? E eles vão parar na pele, ficar sob a pele e não vão conseguir acessar. Só que é o seguinte, o nosso corpo também tem o quê? A gente tem os buracos, né? Então, a gente tem aí entrada das partes da genitália, né? Então, o orifício aí da uretra, nas mulheres o canal vaginal, né? Tem o ânus, né? Que é outro local, que é o orifício. Nós temos a boca, o nariz, e por aí vai, ouvidos. Então, a gente tem todas essas partes que a pele protege até um certo. Professor, eu acho que Parou o som, desativou parou o seu som. Professor, você está ouvindo a gente? Seu som está desativado.
Voltou agora? Voltou. Mas vocês estavam me ouvindo aí, parou de repente ou não estavam me ouvindo? Parou de repente. Ah, então eu devo ter encostado aqui, valeu. Vamos lá. Valeu, pessoal. Acontece, né? Então, só me dá o toque de novo se voltou a tela. Voltou? Voltou. Show de bola. Então, como eu estava falando, a gente tem essas portas de entrada aí. Bom, o nariz, o que é a proteção que tem no nariz, no nosso caso? São esses pelos que a gente tem no nariz. Então, fica ligado aí, a galera que gosta que faz barba, vai ter gente que corta pelinho do nariz, tem gente que passa a maquininha lá dentro, lá e arranca os pelos tudo do nariz. Na verdade, a pessoa for aparar, ela tem que aparar só a parte que está ali de fora, ali na beiradinha. Você não pode tirar os pelos de dentro do nariz, por quê? Porque ele é a proteção contra a entrada de agente invasor. E essa secreção, o que é a meleca que a gente produz no nariz? Ela nada mais é do que a secreção que é produzida com proteínas, né? Que é o muco que a gente fala, né? Essas secreções. E a poeira, quando a gente vai respirando, esse muco mais junto com os pelos, ele vai filtrando o ar. Então, tudo que é partícula de sujeira, micro-organismo, fica retido ali, né? Uma grande parte. E isso daí já é uma barreira defensiva para não deixar os micro-organismos entrarem no nosso corpo, tá? Então, a gente tem que lembrar que essa é uma parte do nosso corpo que a gente chama de defesa inata, que é a defesa que o nosso corpo já possui naturalmente. Não precisa de nenhum efeito de transformação química, biológica, nada. Então, ele já é inato. Outra forma que a gente tem também, nos ouvidos, a gente também tem uma quantidade de pelinhos, de cerdas, né, na parte interna, mas no ouvido, por exemplo, a gente tem o quê? A cera. Essa cera que é produzida no ouvido, ela é uma proteção, tá, pessoal? Então, tem gente que gosta de meter o cotonete aí no ouvido também, arrancar tudo, passa cotonete até lá dentro e futuca. Você, na verdade, se você retirar, enfiar o cotonete muito para dentro do ouvido e tirar toda a cera que tem lá dentro, você está tirando a proteção do ouvido. E quando o seu ouvido está produzindo um pouco mais de cera, o que acontece? Ele, na verdade, está produzindo a cera porque está expelindo alguma coisa que está tentando entrar, ou que entrou e ele conseguiu com a cera bloquear e está mandando para fora. Então, na verdade, o ideal é que você faça o quê? Que você, quando estiver tomando banho, você passe dentro da orelha ali a mão mesmo, com um sabãozinho, e o que você eliminar por fora tá beleza. Passa só o cotonete na borda, e não é para tirar aquela cera lá de dentro. Se você ficar... Pessoas que tiram demais a cera do ouvido, né? Sempre estão limpando muito. Às vezes a pessoa tem um toque com isso e tal. Elas normalmente vão ter a maior chance de ter infecção de ouvido, essas questões aí. Outra coisa que também protege a gente externamente é o quê? Lágrima. Então, as glândulas lacrimais, elas produzem a lágrima, que essa lágrima, quando ela lubrifica os olhos, com o ato da gente piscar e tudo mais, ele já vai removendo e vai jogando para fora novamente qualquer tipo de micro-organismo e sujeira que estiver tentando entrar no corpo. Outra forma, como eu falei, é a boca. A boca é a maior porta de entrada para micro-organismo, tá, pessoal? Pode ver que tudo a gente coloca na boca, né? Boca e nariz, que é respiração e alimento. Então, você bota a mão na boca o tempo todo e tal, é a porta de entrada. E quem é que elimina a maior parte desses micro-organismos? É o suco gástrico que a gente produz no estômago. Então, esse suco gástrico, ele vai acabar agindo em cima dessas substâncias, né, uma substância qualquer que tenha entrado, ou do vírus e bactéria que tenha entrado lá, e acaba que o ácido clorídrico ele consegue desagregar a estrutura desses indivíduos e acaba matando eles, em maior parte. Mas nem sempre consegue matar e nem sempre isso acontece, tá? Então, isso aí é a parte de defesa do nosso corpo externo. Mas aí tá o seguinte, beleza. O micro-organismo, ele não respeitou a barreira, né, do nosso corpo e ele conseguiu entrar. E aí, o que vai acontecer se ele entrar no corpo? Aí nós temos a outra parte, que agora é a resposta inata, né, que nosso corpo tem, que é interna, ok? Então, nós temos uma resposta inata que é interna.
Assim como as barreiras, dentro do corpo já tem a resposta que é interna. E aí, a gente tem os leucócitos, que eles estão presentes no sangue, que eles são as células de defesa. Então, esses leucócitos, pessoal, são chamados também de glóbulos brancos, né? Então, eles compõem o nosso sangue aí junto com as plaquetas, glóbulos vermelhos e tal. Então, esses leucócitos, eles são a nossa célula de defesa primária, ok? E eles é que vão efetuar essa defesa. Então, a bactéria, o vírus lá, ultrapassou a barreira do nosso corpo, lá da pele, tudo, das mucosas, e entrou. Aí agora quem é que vai agir? São os leucócitos. Ok? Professor, eu tenho duas dúvidas. Quem retira as amígdalas fica mais suscetível a infecções e coisas do tipo? Quando ultrapassa a barreira da boca, a infecção ou o vírus vai para a amígdala? Então, na verdade, ele não vai para a amígdala. Né? O vírus, ele entra, normalmente ele vai entrar na circulação sanguínea, ou a bactéria também. A amígdala, é chamada de tonsila palatina também, ela é um dos órgãos que estão associados ao sistema linfático. Então, a gente tem linfonodos, baço, timo e tonsilas palatinas ligadas ao sistema linfático. E esse sistema linfático ele é um sistema que também participa da defesa do corpo, ok? Então, na verdade, como não é só as amígdalas, a pessoa ela não vai ter um problema grande, ok? Se ela retirar as amígdalas. Ela vai continuar tendo seu sistema de defesa funcionando porque tem os outros órgãos de amadurecimento. Você só tem eles localizados em algumas regiões. Mas a gente tem diversos linfonodos, timo, baço, os outros dão conta de produzir a defesa, de amadurecer, ok? Uhum. E em relação à deficiência dos glóbulos brancos ou vermelhos? Aí, aqui a gente está focando em falar só dos glóbulos brancos, tá? Mas o glóbulo vermelho, por exemplo, a pessoa teria uma doença que é a anemia. Aí está ligada à produção de energia, respiração celular, porque ele transporta oxigênio, os glóbulos vermelhos. Aqui, como a gente está falando só de defesa, só de sistema imune, aí seria a deficiência dos glóbulos brancos, seria o quê? Essas células estarem sendo produzidas já defeituosas, ok? Ou o local de produção delas, que é no interior dos nossos ossos, né? Na medula, nos ossos longos, aí no caso, úmero, fêmur e tal, nessa medula óssea são produzidos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Se você tiver um problema lá na medula, aí pode acontecer a deficiência de produção de glóbulos brancos, ok? Mas podem ser por outras questões também. Pode ter a questão do câncer, né? No sangue também, que acaba a pessoa não tendo uma produção satisfatória de glóbulos brancos ou ter deficiência na produção dessas células. Então, essas células aí, os leucócitos ou glóbulos brancos, eles são os primeiros que vão atuar aí quando um agente invasor entrar. Aí ele entrou, bactéria, vírus e tal. Ok? Então, ele vai começar a reproduzir lá e vai tentar agir para poder bloquear a entrada desse indivíduo aí, para ele conseguir realmente fazer como é que a gente fala? Fazer um ataque, né, global, vamos dizer assim, no corpo. Tranquilo? Então, tá aqui, ó. Aparece aí, tá no slide para vocês, ó. Uma menor parte é produzida em certos órgãos, como o baço, tonsilas palatinas, que são as amígdalas. Então, é muito pouco que é produzido, como você perguntou, é muito pouco. Então, não vai afetar se a pessoa tirar as amígdalas. E normalmente tira, porque às vezes as amígdalas da pessoa ficam muito ativa. Quando ela tem muitas inflamações, qualquer tipo de micro-organismo que entra em contato, aí ela começa a ter uma inflamação constante. O que é inflamação? As amígdalas incham porque elas estão trabalhando demais, fica sobrecarregado ali. Então, acaba que a pessoa acaba retirando para poder evitar esse desconforto, que acaba sendo constante, né? Beleza? Então, vamos lá. Quais são os tipos de leucócito que a gente tem? Então, a gente tem tipos de leucócitos diferentes, ou os glóbulos brancos. Eles não são todos iguais. Eles são diferentes, eles têm uma diferenciação por causa da ação que eles vão ter. Então, a gente tem
leucócito do tipo neutrófilo, leucócito do tipo eosinófilo, leucócito do tipo basófilo, ok? A gente tem os leucócitos do tipo linfócito, monócito e o macrófago. Pode ver que alguns deles a gente vê eles com muitos grânulozinhos aqui, ó, tá vendo? Eles são todos granulados aqui, ó. No caso do basófilo, eosinófilo, macrófago, a gente tem isso aqui. O neutrófilo e já o linfócito, eles não têm. Eles são chamados de agranulócitos, ok? Ou agranular. Tá, e aí o que tem a ver esses tipos diferentes? Os tipos diferentes, eles têm ações diferentes também. E aí o que acontece? Uma boa parte deles, como os macrófagos, neutrófilos e tal, eles fazem o quê? Eles são eles são células de defesa fagocitárias. O que é a fagocitose? Fagocitose, gravem isso aí, ó. E depois eu vou salvar isso em PDF, tá, pessoal? Vou fazer um PDF de slide e vou mandar para vocês, igual eu fiz na outra aula. Vou mandar lá no grupo lá. E aí vocês vão ter isso aí disponível. A fagocitose, ela é o quê? A célula, ela consegue englobar o outro indivíduo que ela quer, né, destruir, vamos dizer assim, e ela literalmente digere, ela come. Ela literalmente vai comer o outro indivíduo. Ela engloba, a célula emite uns bracinhos, como a gente chama de pseudópodes, né? Ela vai dando a volta, envolve o indivíduo, o vírus, bactéria, seja o que for, e ela vai digerir a estrutura dele. Ela lança enzimas digestivas lá dentro de um vácuo digestivo e destrói o indivíduo, ok? Então, elas são células fagocitárias. Os neutrófilos, por exemplo, eles normalmente destroem outras células do nosso próprio corpo que estão doentes. Eles pegam as células doentes e já envolvem. Por exemplo, um vírus entrou lá na célula, aquela célula já está infectada, ele vem, já envolve a célula e destrói a célula. Então, eles têm essa relação aí. Os basófilos, por exemplo, agem muito em questão de substâncias que causam alergia. E aí eles vão destruindo essa substância, vão pegando e vão fazendo a fagocitose também. Ok? E os monócitos, eles, na verdade, vão se diferenciar aí, né, como macrófagos ou outros, e também vai fazer fagocitose também desses indivíduos. Beleza? Então, a gente tem aí a fagocitose como uma das formas. E nós temos a outra forma, né, que os indivíduos que são os linfócitos, eles vão produzir os anticorpos. Aí, na produção de anticorpos, não é mais comer o indivíduo. Então, é legal a gente ver essa diferença, ó. Quando ele vai comer o indivíduo, né, quer fazer a fagocitose, são aquelas células que fazem são as fagocitárias, que vão lá e vão engolir o indivíduo e já vão eliminar ele. Isso aí, a célula, normalmente, o leucócito, quando faz isso, ele morre junto com o indivíduo. A célula, ela faz o que ela tem que fazer e ela acaba ficando inativa depois, né? Porque ela já comeu o indivíduo e eliminou ele. E o que são os anticorpos? Os anticorpos, eles são produzidos por um tipo de célula leucócito, que é chamado de linfócito, ok? Linfócito T, linfócito B, são os dois tipos de linfócitos que a gente tem, e eles são variantes desses leucócitos que vão produzir os anticorpos. Os anticorpos são uns tipos de proteínas, de substâncias, que elas vão se ligar ao indivíduo, o vírus ou a bactéria, ou a substância que está causando um problema em você, e ele inativa essa substância, ou esse vírus, ou essa bactéria. Ele vai inativar, é uma substância, uma proteína que ela vai ser produzida especificamente para inativar um indivíduo, ok? Então, olha lá, um exemplo. Ó. Como é que acontece isso? No caso dos leucócitos macrófagos, né? Leucócitos fagocitários, lá, ó. Eles saem da corrente sanguínea e vão para o lugar onde está acontecendo lá a infecção, né? Onde chegou os indivíduos, os patógenos lá, e eles começam a fazer a fagocitose, igual está no exemplozinho aí de vocês. Quando a gente está com um machucado, pessoal, que começa a surgir aquele pus, o que é aquele pus? Por que o pus tem aquela cor esbranquiçada? Exatamente por causa do glóbulo branco, do leucócito. Então, aqueles macrófagos ali, aqueles, né, glóbulos brancos que são fagocitários ali,
eles estão indo lá e comendo os indivíduos que estão tentando invadir o corpo por aquele machucado que você acabou fazendo ali. Por isso que fica o pus. O pus nada mais é do que a reação das células que estão fagocitando, diferente da produção dos anticorpos que a gente está vendo ali. Okay? Professor, Diga. A coagulação sanguínea também tem relação nisso? Então, a coagulação, ela já é um efeito para não deixar que o sangue saia de dentro dos vasos sanguíneos e a gente perca muito sangue. E isso aqui que eu estou mostrando é uma ação direta do sistema de defesa, tá? É do sistema de defesa, só os leucócitos. A coagulação, ela é o quê? Ela é uma reação que tem dentro do sangue, que a gente começa a produzir uma rede de proteínas para justamente fechar a ferida mesmo, colar plaquetas ali, que é um outro componente do sangue, para criar uma rede para não deixar sair nem os glóbulos vermelhos, nem os glóbulos brancos, para não deixar sair nada. Ou seja, quando coagula o sangue, que a gente fala que engrossa, é porque você está acumulando muita plaqueta naquele local e o sangue fica muito grosso. Porque acumula muito material sólido que está presente no sangue. E aí o que acontece? Quando ele faz isso, ele bloqueia a saída do sangue. Okay? Então a coagulação é um evento para não deixar o corpo eliminar sangue em excesso, quando acontece uma ferida. Diferente da ação desses agentes de defesa aqui, que são os leucócitos. Na verdade, quando há uma ferida que você coagula, né, para poder não deixar mais sair sangue, é claro que os leucócitos vão estar ali presentes também para evitar que com certeza você fez um corte, um machucado na pele e está sangrando, vai tentar entrar micro-organismo por ali. Então, os leucócitos vão estar agindo ali naquele local, tudo bem? Então, tá aí já demonstrado para vocês, né, repetindo, né, que é a formação do pus, aquele pus, né, esbranquiçado, são exatamente esse efeito da proteção inata do corpo. Então, a gente chama de proteção inata, tá, pessoal? Ou também proteção inespecífica. Por quê? Porque o nosso corpo já tem isso naturalmente, ele já vai fazer essa defesa. Ele não precisa criar algo a partir do contato com o indivíduo patógeno ou antígeno, não. Ok? Então, beleza. Aí, ó, outra imagem para vocês verem melhor. Tá vendo aqui, ó? Você perguntou, ó, tá representado aqui, ó, os glóbulos vermelhos. Eles estão aqui porque está presente no sangue. Aí tá falando aqui, ó, tecido foi lesado, tecido tá machucado lá. Então, o sangue está vazando. Daqui do sangue tá vindo os leucócitos, um tipo de leucócito fagocitário, e ele vai lá e vai começar a englobar, engolir e comer, literalmente, esses micro-organismos invasores. E não deixar eles entrarem na corrente sanguínea para que eles não vá para outro lugar, ele não pode ir para outro lugar. Beleza? Então, vamos lá. Produção de anticorpos. Como é que vai ser a produção de anticorpos? Quando um organismo invasor entra no nosso corpo, ele tem no corpo, na estrutura dele, na membrana celular, né, ou no caso do vírus, na capa de proteína dele, ele tem lá as glicoproteínas, ele tem substâncias, alguns tipos de proteína, que identificam ele, como se fosse uma identificação. E isso aí a gente chama de antígeno. Quando eles entram no corpo, aí entrou na circulação sanguínea, bactéria, vírus e tal, começou a multiplicar demais. Aí o que acontece? Os leucócitos do tipo linfócito, eles reconhecem essas substâncias que tem no corpo desses indivíduos e eles começam a produzir essa proteína que a gente chama de anticorpo, ok? E essa proteína que é anticorpo vai neutralizar a ação dos antígenos aí, a ação dos agentes invasores. Então, ele inativa esses indivíduos, que, na verdade, pode ser algum tipo de substância também. Beleza? Então, olha lá. Alguns linfócitos, pessoal, que é o linfócito B, ele vai atuar como uma célula de memória. Como assim célula de memória? Depois que a doença entrou em contato com a gente, né? Por exemplo, a pessoa pega catapora,
Aí entrou em contato com o vírus da catapora. Aí, beleza, ela pegou lá o vírus e tal, desenvolveu a doença. O que aconteceu quando ela se curou? O corpo dela, ele entrou em contato com o vírus produziu, o vírus não, perdão, o sistema de defesa dos leucócitos, né, os linfócitos, produziram os anticorpos e combateram a doença, inativaram a doença. Só que quando ele produziu, ele precisou produzir as células de memória, então ficou as células do linfócito B de memória, que ela tem a memória para produzir um anticorpo contra aquele tipo de vírus. Então, se ela entrar em contato com o vírus novamente, o que vai acontecer? Ela já tem a célula de memória e ela vai produzir rapidamente os anticorpos contra esse indivíduo e já vai inativar eles e eles não vão causar a doença novamente, ok? Claro que isso não é em 100% das pessoas, tá, pessoal? Normalmente pode acontecer de pessoas que não geram células de memória ou não geram células de memória suficiente, ela pode se contaminar novamente, tá? Então, e também isso varia de tipo de vírus para outro, ok? Aí eu vou explicar melhor aí na frente. Bom, então, na verdade, aí isso explica por que a gente tem somente uma vez algumas doenças, como cachumba, rubéola, catapora e tal. Normalmente, mas pode ter mais de uma vez, isso depende, né? Mas em pouquíssimas raras pessoas acontece novamente. Então, o que acontece com o anticorpo? Ele é específico. Se eu já tive cachumba e não tive rubéola ainda, o que acontece? Eu produzi células de memória da cachumba, do vírus que causa cachumba. Eu não produzi células de memória do vírus que causa rubéola. Então, se eu entrar em contato com o vírus da cachumba, eu me protegi contra a cachumba. Agora, contra a rubéola, não. Então, eu não posso falar assim, porque você agora tem uma proteção contra a cachumba, você não vai pegar a rubéola. Não, por quê? Os anticorpos, eles são específicos para cada tipo de vírus que eles invadem. Ok, pessoal? Para cada tipo de vírus que eles ajudam a eliminar. Tranquilo? Então, vamos... Professor, diga. quando o corpo humano não é capaz de produzir anticorpos para a doença X, por isso que eles fazem com anticorpos do cavalo, para ele ser mais resistente? Então, nesse caso aí, a gente está falando do soro. Aí eu vou citar um pouquinho mais na frente. A gente vai falar das vacinas e do soro. Ok, desculpa. Não, tranquilo. Então, olha aí, ó. Só para exemplificar para vocês. Opa, cadê minha setinha? Esse negocinho aqui, ó, que tá como um Yzinho aí, tá vendo? Isso aqui é o anticorpo. Então, nós temos aqui, ó, o antígeno, ok? O linfócito, essa partezinha azulzinha aqui. O antígeno, ele se encaixou aqui, ó, perfeitamente. Ok? Que é o quê? A substância que está presente no indivíduo lá, vírus, bactéria, o que for. Esses linfócitos, eles foram lá e fizeram a leitura disso aqui, e agora eles criaram um encaixe perfeito. Falaram assim, ó, criaram a leitura, agora a gente já sabe como que é o tipo do antígeno, então nós podemos produzir os anticorpos, ok? Então, o que acontece quando o indivíduo entra no seu corpo? Que você já tem a célula de memória. Ó, entrou, ele já reconhece, quando ele reconhece, ele já produz os anticorpos. E esses anticorpos vão entrar em contato com os antígenos, que pode ser o vírus, bactéria específico, e ele vai inativar esses indivíduos automaticamente, ok? Então, lembra que isso aqui, pessoal, produção de anticorpos, é diferente daquela outra forma que a gente viu lá, que é a célula de defesa, um outro tipo de leucócito, o macrófago, ok? O neutrófilo, que ele vai comer o indivíduo, literalmente, ele vai comer. É diferente dessa forma de combate aqui. Aquela forma lá, aquelas barreiras e aquela forma lá, a gente chama de resposta inata que o corpo tem. Essa aqui a gente já chama de resposta específica ou adaptativa, que é o quê? O nosso corpo, depois que entra em contato com o indivíduo, vai gerar anticorpos a partir desses linfócitos, ok? Então, isso aí é diferente da outra forma lá. Mas todos os dois são fórmulas de defesa. Aí é que vem. Por causa dessa forma, que a gente chama de forma adaptativa, imunidade adaptativa, ou imunidade específica,
a gente gera anticorpos contra esses vírus, bactérias e tal. E aí foi que se desenvolveu, né, na história da humanidade, aí, as vacinas. O que seria a vacina? A vacina, ela é o próprio indivíduo que causa aquela doença, só que ele é injetado no nosso corpo fraco, né, enfraquecido ou inativado, ou até mesmo morto, só fragmentos do corpo dele, né, da célula, da estrutura, das proteínas que tem na cápsula do vírus e tal, ele está todo destruído lá, eles injetam ou fragmentos, ou injetam ele inativado, muito fraco. Porque quando entrar em contato com o nosso corpo, esse corpo dele já vai ter o antígeno, que é nessas substâncias, vão ser identificados pelo nosso corpo, e o nosso corpo vai responder produzindo os anticorpos. Então, os linfócitos vão lá, identificam ele, como ele não tem potência para se multiplicar e causar uma infecção, o nosso corpo só vai ser estimulado a produzir o quê? As células de memória que vão produzir os anticorpos, ok? E aí a gente vai ficar com essas células de memórias ativas, né, que são linfócitos ativos, para produzir o anticorpo contra um indivíduo específico, ok, pessoal? Então, ó, duas formas de defesa, a defesa inata e a defesa específica, ok? A defesa inata é aquela que as células, o corpo tem as barreiras, não deixa entrar, ou as células são fagocitárias, elas comem os indivíduos, resposta inata. Essa específica é a produção dos anticorpos, beleza? Então, vamos lá, ó. Como é que faz lá, ó? Vacina liberada no organismo, o organismo produz os anticorpos e ele tem os anticorpos prontos para poder atacar os invasores, caso eles entrem em contato. Que é isso que estão tentando fazer com o Covid, ok? Agora, por que muitas doenças a gente não consegue produzir vacina ainda? Porque o vírus, tem muitos vírus que eles mudam, eles têm mutações muito rápidas. E quando ele sofre mutação, o que acontece? Essas substâncias que tem na cápsula de proteína dele do lado de fora, elas vão mudando. E como elas vão mudando, elas são novos antígenos que o corpo ainda não conhece. Então, a gente teria que ficar produzindo vários tipos de vacina, que é o que acontece, por exemplo, com a vacina do H1N1, que a gente tem tomado aí. Na verdade, ela é um misto, né, de algumas 2, 3 variantes do H1N1. A gente toma um mix lá naquela vacina. Essa vacina da gripe aí que foram liberadas, por quê? Porque o vírus, ele sofre uma mutação e ele vai se modificando, e como ele apresenta antígenos diferentes, o nosso corpo não reconhece ainda esse antígeno, então ele vai acabar causando aquela gripe, que é uma gripe que ela é pesada também, ela é grave e causa mortes também. E aí, qual é a diferença do soro para a vacina? Olha só, o soro, pessoal, já é o próprio anticorpo específico contra uma doença que é injetado no nosso corpo, ok? Como que eles produzem esses anticorpos? Normalmente eles usam animais grandes, né, como o porco ou o cavalo. Eles injetam lá a substância que seria o antígeno nesses animais, estimulam esses animais a produzir os anticorpos, e esses anticorpos deles são compatíveis com os nossos. Então, eles retiram uma parte do sangue lá do plasma sanguíneo desses animais, os anticorpos já prontinho contra esse tipo de antígeno. Esse caso, normalmente, é utilizado em que situação? O soro, pessoal, ele é uma forma paliativa para quando a doença, quando algum tipo de doença, né, que é causado por algum tipo de bactéria, por exemplo, como tétano, lá tem soro para tétano, que quando a pessoa está no estágio avançado, aí só soro que ajuda ela também, que é bactéria. Mas nesse caso aqui, estou mostrando uma serpente, porque lembra que eu falei, um antígeno, ele pode ser um vírus, uma bactéria, ou pode ser uma substância que causa algum tipo de problema no nosso corpo. No caso das peçonhas de serpente, essa substância que ela injeta causa paralisia no sistema nervoso. E é muito rápido, né? O efeito ele é muito rápido. Não é igual de uma bactéria, de um vírus que ele vai agir por alguns dias no seu organismo ainda, multiplicar e tal. Não, essa substância ela age rapidamente. Então, essa substância precisa ser inativada. Quem inativa ela? Anticorpos específicos contra ela. E esses anticorpos já estão prontos
para serem injetados no seu corpo. Prontos, ele não vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos contra a serpente. Não dá tempo, né, contra a peçonha da serpente. E aí, nesse caso, se utiliza soro. Essa é a diferença do soro, para quem me perguntou aí, ok? Então, a diferença do soro para as vacinas é essa. A vacina, ela vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos e fica com as células de memória lá dos linfócitos B, ok? O soro, ele já é o próprio anticorpo pronto para agir contra os indivíduos. Beleza, pessoal? Ele já é o próprio anticorpo pronto. Ok. É porque eu tinha visto que eles estavam fazendo, no caso, entre aspas, a cura do coronavírus com anticorpos de cavalo. Na verdade, fazendo o quê? Eles estão estimulando o animal a produzir os anticorpos e pegando os anticorpos deles para fazer alguma terapia, que é isso aí, já injeta na pessoa os anticorpos prontos, para amenizar a infecção causada pelo vírus, ok? Só que o problema, qual é o problema de produzir soro? O problema é que soro é muito caro, porque o processo é muito mais longo, você precisa extrair, purificar o plasma, então é diferente das vacinas, a vacina é mais, vou dizer assim, quando ela já está pronta, já tudo testado, já está funcionando direitinho, a produção dela é menos cara do que a produção de soro. Esse é o problema. Se você for fazer terapia de soro em milhares de pessoas, é muito caro, é muito soro que você tem que produzir. E o soro a gente só usaria em quem já está contaminado. A vacina seria poder prevenir que fosse contaminado, né? Isso aí. A vacina, ela prepara a memória de imunização. Ok? Aí seria o que eles estão chamando aí agora de imunização de rebanho. Tem alguém querendo perguntar aí? Sou eu. É que eu queria saber se, tipo assim, um soro, ele serve para todos os tipos sei lá, de picada de cobra, ou se é um soro para cada tipo de cobra, sabe? Será que existe isso? Entendi. Lembra quando a gente viu lá em cima, que eu falei anteriormente, que cada antígeno gera um tipo de anticorpo específico para ele? Lembra? Então, para serpentes é a mesma coisa. Cada serpente, ela produz um tipo de antígeno diferente. Então, cada peçonha de serpente, da coral, da jararaca, surucucu, cada uma produz um tipo de substância que não é a mesma. Então, precisa se produzir o soro de cada uma delas especificamente. Então, você tem soro lá só para jararaca, só para surucucu, só para coral, entendeu? Você tem um soro só para cada um tipo de indivíduo diferente. Então, como é que eles fazem, por exemplo, como é que eles fazem a produção disso aí? Ela vai destinada para os locais onde tem maior incidência dos tipos de serpente. Por isso que é importante o biólogo lá catalogar, registrar, saber em quais locais ocorre cada tipo de animal, porque aí você manda para os hospitais próximos desses locais os tipos de soro específico daquelas serpentes que vivem naquele local. Ok? Você ouviu aquele caso que o cara trouxe uma Sim, de outro país, e só tinha uma dose, e a única dose que tinha no Butantan foi dada para ele não morrer. Para você ver, não é uma serpente, por isso que é perigoso você trazer animais que não fazem parte da nossa fauna, você acabar um animal desse escapa, se ele não tem registro, se ele não é controlado, não é orientado para a pessoa, ele entra ali, se mistura na fauna ali, e começa a reproduzir, por exemplo, e você tem um novo problema. E outra coisa, ele pode ir lá e atacar as pessoas e você não tem soro contra... Só tinha uma dose que foi utilizada e o pessoal tiveram que acabar salvando o cara. Pois é. Mas por que tinha essa dose aqui se, por acaso, essa cobra não existia aqui? Então, o Butantan, ele é o maior produtor, é um dos maiores produtores de soro do mundo para serpentes. Né, uma referência mundial. Então, eles provavelmente tinham isso para fazer estudos, né? Para fazer algum tipo de estudo e tal, e ter uma dose ali, por um acaso, de receber uma serpente dessa para um estudo, para fazer alguma coisa, né? Algum especialista trazer para algum tipo de evento, alguma coisa. Se acontecer um acidente, a pessoa toma, né? Teria isso aí.
para você ver como que era muito raro, tinha uma dose, e provavelmente para pesquisa mesmo, né? Não era nada assim muito... É mais para pesquisa mesmo, provavelmente, que eles têm. Então, olha lá, ó. Depois a gente já explicou aí, né? O slide está só demonstrando aí o que eu estou falando, para vocês quiserem anotar e tal. Então, depois que o anticorpo está pronto nos animais, ele é retirado através do plasma sanguíneo e é purificado e, se caso for necessário, utiliza. Então, essa é a diferença, relembrando novamente. Soro, ele é o anticorpo pronto. A vacina, ela é o antígeno que é injetado, enfraquecido ou fragmentado, para ele estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Aí ele fica com a memorização, com os linfócitos B, das células, né, linfócito B de memorização, pronto para produzir anticorpo contra aquele indivíduo ali. Beleza? Aqui está o exemplo aqui, ó. Nós temos eles produzem muito contra a jararaca, porque a jararaca é a peçonhenta que a gente mais tem aí espalhado no território brasileiro, né? Aí é o maior produtor de antiofídico do mundo, o Instituto Butantan. Tanto que a gente teve uma perda que, há alguns anos atrás, o Instituto Butantan pegou fogo e muitas serpentes que eles tinham lá no serpentário deles morreram queimados no incêndio que teve lá. E isso foi um prejuízo enorme, porque aquela coleção é de anos e eles utilizam essas serpentes para tirar, através da própria peçonha que eles retiram delas, que eles vão fazendo as pesquisas e tal. Inclusive, se pesquisa com a substância da peçonha delas, cura para alguns tipos de doença, né? No caso, ela é uma substância mortal para uma pessoa numa certa dose. Mas se você reduzir essa dose em quantidades minimamente pequenas, eles estão pesquisando que isso pode trazer algum tipo de benefício na cura de algumas doenças. E aí eu vou Professor, tem uma dúvida no chat. Tem uma dúvida no chat? Podem ler para mim, por favor? A Emanuele está perguntando o que é antifídicos. Então, Emanuele, soro antiofídico é porque ofídio vem de serpentes, ok? Então, o soro antiofídico seria um soro para combater as peçonhas de serpentes, tudo bem? Antiofídico, vem dessa nomenclatura aí. Então, aí, pessoal, para a gente chegar no final aqui da nossa explicação e a gente fazer um exercíciozinho, é o seguinte, nós temos aí, então, eu falei de soros e vacinas, mas nós temos um outro componente que a gente combate doenças, que é chamado de antibiótico, ok? Só que o antibiótico, ele é eficaz para determinadas bactérias. E a bactéria, ela é um indivíduo que tem uma estrutura celular. Então, bactéria é formada por célula. Lembra que o vírus ele não tem estrutura celular, ele não é formado por estrutura celular. Então, o que acontece? O vírus é só uma capa de proteína, basicamente, né? Tem algumas apetrechos, vamos dizer assim, e dentro tem o DNA ou o RNA, o material genético. Já as bactérias, elas são células. Então, o que acontece? Os antibióticos, eles atuam matando essas bactérias, mas os antibióticos, eles não têm efeito sobre vírus. Então, a gente não toma remédio para matar vírus. Na verdade, existem remédios que são retrovirais, antirretrovirais, que é o quê? Eles evitam que as nossas células, porque o vírus invade as nossas células, eles evitam que as nossas células consigam multiplicar o vírus. Mas a substância ela não mata o vírus diretamente, ok? Então, o antibiótico não age sobre vírus. Então, o que acontece? Muitos medicamentos que a gente toma quando a gente está aí com uma gripe, um resfriado, ele é para combater os sintomas que são produzidos. A febre, né, a coriza no nariz e tal, ficar escorrendo e tal. São esses sintomas. A dor no corpo. Então, isso é combatido com o remédio, são os sintomas, mas ele não mata o vírus, ok? Beleza? Então, essa é uma ideia que é legal a gente diferenciar. Antibiótico, soro e vacina. Então, vamos lá, para a gente fazer um exercício aí. Vamos ver se vocês conseguiram captar legal. Isso aí é uma questão do Enem.
Professor, a maioria marca a letra B. B? B de bola? Sim. Então vamos lá. Tem mais exercício aqui, mas aí como eu vou gerar o PDF e vou lançar lá no grupo, depois vocês fazem para a gente poder não extrapolar o horário da aula, se o pessoal está com fome aí e tal, tá bom? Então vamos lá. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Então é o que a gente estava diferenciando, né? Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas, de leptospirose, e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Então, todos os dois. Preventivamente, a gente sabe que a gente já viu que preventivo é a vacina, né? O soro, ele já não é preventivo mais, ele é quando a pessoa já está doente. E o antibiótico também, quando a pessoa já está doente. Ninguém toma antibiótico para prevenir, é só quando já está acontecendo. Então, vamos lá. Das 3 doenças que ele listou aí, ó, febre amarela, peçonha de serpente e leptospirose. Lembrando, leptospirose é causado pelo Leptospira sp. O Leptospira é uma bactéria, ok? Então, ele quer lá, ó, respectivamente aí, ó. Então, o primeiro que ele colocou foi quem? Febre amarela, o vírus. Depois, peçonha. Depois... mas aí ele explica, ó. Antibiótico contra... Na letra A. Antibiótico contra vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja picado pela cobra. E vacina contra a leptospirose. Então, a gente vê que aí não está correto, por quê? Antibiótico não funciona contra vírus, ok? Vírus é somente vacina ou antirretrovirais que não matam o vírus, na verdade só evita que ele multiplique. Então, letra B, vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado pela cobra e antibiótico caso entre em contato com o Leptospira sp. É isso aí. A nossa opção aí seria a letra B. Beleza, pessoal? Os outros não são porque a associação está incorreta. Então, lembrando, o soro, ele só no caso daí a leptospirose tem medicamento, né? Tem antibiótico contra ela. É uma doença grave, né? A leptospirose é aquela que a pessoa pega quando ela entra em contato com a bactéria em locais de alagamento, quando dá enchente e tal, a pessoa anda em água de enchente, e aí ela pode entrar em contato com essas bactérias. Beleza, galera? Professor, Aqui. Diga. você só... Me tira uma dúvida. Eu sei que toda serpente é uma cobra, mas nem toda cobra é uma serpente. Qual é a diferença de cobra-serpente, serpente peçonhenta? Então, vamos corrigir aí. Toda serpente é uma cobra e toda cobra é uma serpente. O que não é verdade é que nem toda cobra ou serpente, que é a mesma coisa, é peçonhenta. Entendeu? E o peçonhento seria só a que tem veneno? Isso. Veneno não, peçonha. Entendi. Por quê? Veneno entra numa outro conceito e outra classificação. O veneno, ele também é uma substância que causa algum mal efetivo no nosso organismo. Ok? Mas esse veneno, ele pode ser uma substância produzindo química, uma indústria química, produzida manualmente pelo ser humano. A peçonha, não, ela é uma substância orgânica, né, uma substância que é produzida por um animal, uma aranha, uma serpente. Então, aí a gente dá o nome de peçonha e não de veneno. Ok? São efeitos diferentes e matrizes diferentes. Assim como a lacraia, né, professor? A lacraia também tem peçonha. Várias aranhas, viúva negra e tal, tem peçonha. Então, a gente chama de peçonha essa substância desses animais. Aí, por isso, chama de animais peçonhentos. Ok? Eu sei que é difícil, porque já acostumou com a palavra veneno, e eu também, de vez em quando, eu troco, também falo veneno. Mas na verdade, a gente tem que chamar de peçonha. É diferente do veneno, tá bom? Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat.
só para a gente... Ah, a galera respondeu aí, né? Beleza? Tranquilo, galera? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa aí e tal? Isso aí. Professor, não sei se o senhor conhece a doença ALD, mas a doença ALD, adrenoleucodistrofia, Ah, e eles adquiriram um óleo para a pessoa ser amenizada, né? Para um certo tratamento, mesmo que essa doença não tenha cura. Gostaria de saber como mas a partir da peçonha de serpente, é isso? Não, eu acho que... Eu só sei que eles fizeram óleo. Aí, não sei se o senhor sabe sobre isso. Eu queria tirar dúvidas sobre como que é feita essa questão. É uma doença que eu não conheço muito bem. Eu posso pesquisar depois, mas eu não sei muito bem sobre ela, não. Ela é uma doença rara. Principalmente por ser rara, né? Normalmente a gente estuda de um bloco geral, assim, as mais comuns, né? Mas as doenças raras, assim, às vezes, e é engraçado porque muitas vezes a gente não tem nem tanta informação sobre elas, entendeu? Às vezes nem o próprio especialista que estão estudando sobre elas já tem informações limitadas, estão pesquisando muitas coisas. Mas é isso aí. É igual, por exemplo, a doença autoimune, que é o lúpus, né? O lúpus já se sabe muita coisa, mas tem muita coisa ainda que o pessoal não sabe sobre o lúpus. Que o corpo da pessoa começa a produzir anticorpos contra a substância do próprio corpo dela, e ela começa a reagir. É uma loucura isso. Tá bom, pessoal? Professor, diga. Eu vi nos comentários que a peçonha da cobra é feita para poder fazer alguns remédios, igual remédio de pressão. Como é que isso funciona? Então, eles pegam essa substância e diluem ela em frações muito pequenas. E aí eles vão fazendo os testes, né, para poder, vão testando nas pessoas. E até chegar a alguns tipos de associações e tal. Esse da pressão alta aí já tem um tempo já que eles descobriram. Então eles vão fazendo os testes, normalmente vão fazendo em ratinhos de laboratório lá, né, os animaizinhos doentes e tal, aí vão induzindo a doença aí, e vão testando para ver se aquilo tem efeito. E quando eles descobrem, depois eles vão evoluindo nos testes, só que isso é numa fração muito pequenininha. Por exemplo, as peçonhas, qual é o efeito primário dela? Ela começa a causar contração muscular e ela causa parada cardiorrespiratória na pessoa. A pessoa trava. E ela para de respirar. Né? É o que é o efeito de muitas substâncias tóxicas de animais, né? Que eles acabam produzindo na gente. Beleza? Então é isso aí, galera. Bom sábado para todos de estudo. Espero que vocês estejam gostando aí. Tá? Na próxima aula eu vou preparar uma continuidade aí de genética para a gente, continuar dando um toque na genética e bola para frente. Beleza? Valeu. Viu, parabéns mais uma vez, meu querido. Tamo junto. Aula maravilhosa aí, tô acompanhando tudo. E que desejo para você um bom sábado, um bom fim de semana. E é sempre bom tê-lo aqui com a gente, ainda mais no dia de aniversário do Projeto C. Você que foi um daqueles que iniciaram lá no primeiro ano. Então, muito bom ter você aqui, meu irmão. Parabéns. E aí, só dar um spoiler aí para a galera que o Projeto C está preparando coisas para o futuro, né? Eu não posso falar o que é, porque estamos aí trabalhando pelos bastidores, né, Renatão? É isso aí, meu irmão. Isso aí. Logo, logo. 6 anos, Pedro. Tá perguntando aí. 6 anos de projeto, né? 6 anos já. 6 anos. 6 anos de muita luta. Aí, né? Muita luta, mas muitas aprovações, né, Vilk? Em breve aí nós vamos ter mais 2 mestres aí no Projeto C, né? Luciano, eu. E aí o Carlos Augusto também, né? Carlos Augusto. O Guguinha tá no mestrado, né? Guguinha tá fazendo mestrado também. Que bacana. Eu nem lembrava, agora que eu lembro que alguém comentou comigo. Mas é isso aí. E vamos estar projetando outras coisas aí. Com certeza. Breve tem novidades. É isso aí, galera. Obrigadão pela atenção.
e vamos ficar focado aí que a prova já está chegando. Não pode vacilar não, galera. Tem que estudar um pouquinho todo dia. E eu falo para vocês, não fiquem com medo de tentar, não fiquem com medo de perguntar, porque, na verdade, é errando que a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Porque não existe, na verdade, essa coisa de acertar tudo o tempo todo. A ideia é que a gente aprenda, né? E o aprendizado ele é baseado em ver onde que a gente está errando, que a gente não está compreendendo e tal, e ter tranquilidade para isso, não ficar desesperado, não, que devagar a gente vai, cada um tem o seu tempo e devagar a gente vai aprendendo. Na verdade, a pessoa que fracassa é aquela que tem medo de errar, né? Quanto maior medo de você errar, a pessoa fica ali, ela fica caindo no fracasso. E errar é normal. A gente erra aí tentando aprender um conteúdo, o outro, conhecer alguma coisa. Isso aí, meu, de estudo. Estudar isso aí é cansativo, né, galera? Eu tô aqui engolindo um monte de. Antes de dar aula para vocês, eu estava em reunião de grupo para fazer seminário lá para o mestrado, lá. É uma pauleira. Eu estudo sábado e domingo, todo sábado e domingo. Eu não tenho mais folga de nada. Estou aqui no computador todo dia. Um monte de anotação, a mesa está cheia de livro, de coisa. Vou nem mostrar aqui, não, que é uma vergonha aqui, ó. O negócio tá um pardieiro aqui, parece um ninho de mafagafo. Mas é isso aí, brigadão pela atenção novamente e em breve estaremos juntos de novo. Falou, Renatão? Falou, meu querido. Mais uma vez, um abraço. Parabéns. Isso aí. Bom ver vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Bom fim de semana a todos. Deus abençoe vocês aí. Um abraço. Galera.